Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de novembro de 2023 e hoje eu vou gravar para vocês sobre história, sobre o período homérico. Período homérico é assim chamado porque muitas informações sobre essa época provêm de duas obras atribuídas ao poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a batalha da guerra final de Troia, Ílion e grego, corrida por volta de 1200 a.C. ou 1000 a.C., em que os gregos vencem os troianos. A Odisseia contra as aventuras de Ulisses, Odisseu em grego, um dos heróis da Guerra de Troia, em sua volta à terra natal. Alguns estudiosos até duvidam que Homero tenha existido e defendem que os poemas teriam sido escritos por vários poetas. A Península Balcânica foi invadida por um conjunto de povos que tomou Micenas e outros importantes centros, enquanto os jônios e os eólios dominavam a Grécia continental. Os guerreiros dórios se estabeleciam na região Peloponeso, onde fundaram a cidade de Esparta. Com as migrações e invasões, quando fugiram para o interior da Península Balcânica e para a Ásia Menor. Essa dispersão foi chamada de primeira diáspora grega. A população que permaneceu na península se organizou em grupos familiares chamados genos. Nessas comunidades, as terras, animais, sementes e instrumentos de trabalho eram coletivos. Ficavam sob o controle do chefe comunitário, chamado pater, que exercia funções de sacerdote, governante e juiz. Período arcaico. A população grega cresceu bastante no final do período homérico, causando disputas internas pelas poucas terras cultiváveis. Alguns membros dos genos, em geral, o pater de seus familiares mais próximos, apossaram-se dos terrenos férteis, transformando-os em propriedades particulares, e surgiram assim diferentes grupos sociais. Para exercer seu poder, os proprietários fundaram nos centros urbanos edifícios públicos e templos religiosos, e esses centros chamavam-se polis, e possuíam uma acrópole, em grego, cidade alta construída em uma região elevada para se defender dos ataques, cercada de habitações e terras cultiváveis. Cada polis formava um estado soberano, e por isso também são chamadas de cidades-estado. Nesse processo, algumas pessoas ficaram sem terras e passaram a se dedicar ao comércio e ao artesanato. Porém, parte da população se mudou para as ilhas vizinhas, para a costa da Ásia Menor ou para as regiões mais distantes, como o norte da África do Sul, da Península Itálica. Os gregos fundaram diversas colônias onde se estabeleceram, e esse movimento ficou conhecido como Segunda Diáspora Grega. As colônias transformavam-se em novas polis, independentes umas das outras. No entanto, havia vínculos culturais entre elas, e graças à origem grega. A maioria da polis era governada por uma aristocracia, do grego melhores, e kratia poder. Isso é governo daqueles que eles se julgavam os melhores. Os aristocratas possuíam as melhores terras. Peraí aqui. Sociedade ateniense de Atenas, onde é a capital da Grécia até hoje. Eupatridas, do grego Eupatrides, de nascimento nobre, bem-nascidos. Formavam-se a aristocracia, a elite da sociedade ateniense. Dedicavam-se aos debates políticos para garantir seus interesses e privilégios. Comerciantes enriqueceram com o desenvolvimento do comércio marítimo e adquiriram prestígio social graças a essa atividade. Camponeses habitavam a região montanhosa da península, chamada camada menos favorecida da população. Metecos, indivíduos vindos de outros lugares, que no caso são estrangeiros, que eram atraídos pela economia e cultura de Atenas. E os escravos.
prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. A escravidão era hereditária, não tinham nenhum direito político. Agora, é um trecho aqui da obra de Odisseia, atribuída pelo poeta grego Homero. Ao radiar da aurora de dedos rosados, Telêmaco vestiu-se e calçou suas sandálias e pendurou sua espada no ombro. Mandou que os arautos, avisassem a população que todos os habitantes da ilha deviam dirigir-se agora, levantando seus cães, e caminhou-lhes à praça onde a população estava reunida. Ele vinha tão bonito e tão imponente que lhe deram a cadeira de Ulisses, que fazia o papel de um verdadeiro trono. De fato, disse ele, uma dupla desgraça abateu-se sobre mim. Perdi meu pai, que outrora foi um rei desta ilha, e vejo minha casa sendo ameaçada de ruína. Alguns pretendentes à mão da minha mãe, em um lugar de falar com o pai dela, que de cobri-la os presentes, como é hábito, meteram-se na minha casa já faz muito tempo. Estão consumindo nossos rebanhos e nosso vinho de tal maneira que botam em perigo o nosso futuro. Sou jovem para acabar com isso. Peço, portanto, que os habitantes da ilha que receberam minha aflição me ajudem. Ela é o trecho do capítulo que trata que Homero teria escrito Ilíada e Odisseia, como esse período é chamado pelos historiadores.